Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 25, nos diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O qual, pois, destes 3 te pareceu ser o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Nós vemos um texto da palavra de Deus em que um certo doutor da lei, ou seja, se levantou um certo doutor da lei tentando, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A vida deste doutor da lei, a vida dele, a vida de estudo deste homem o condicionou a se tornar doutor. Isso cabe-nos uma reflexão, porque a pergunta ela é relevante. A pergunta é relevante, a motivação está errada. Esse doutor da lei vai fazer uma pergunta relevante, mas a sua motivação está errada. Porque Jesus vai perguntar o que está escrito na lei, como ler. Porque como é que você lê e como é que você interpreta isso? Uma coisa é ler, outra coisa é entender. Porque Jesus disse, ele vai dizer para Jesus, ele vai falar acerca de praticar, acerca do que está escrito: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. A resposta é clara, a resposta é categórica. Ele faz esta pergunta para Jesus, a pergunta é relevante, a motivação está errada. Jesus vai falar como que está escrito na lei, como lês. Ou seja, ele vai dar essa resposta para Jesus acerca do mandamento. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: faz. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: respondeste bem, faze isso e viverá. Isso cabe-nos em uma reflexão, porque é possível ter uma vida, ter aprendido a vida toda e não praticarmos nada. É possível alguém ter aprendido a vida toda e não praticar nada. É possível, vemos isso no texto, em que Jesus vai dizer que ele se tornou doutor da lei, conhecia, mas faltava-lhe prática, faltava colocar em prática aquilo que conhecia. Ou seja, a nossa geração sabe muito, mas pratica pouco. A nossa geração conhece muito, tem acesso muito ao conhecimento, mas pratica-se pouco. Ou seja,
é uma geração que tem conhecimento, mas falta ali a prática. Ou seja, isso é o que falta, isso é o que precisa. Porque a nossa geração sabe muito, mas pratica pouco. E ainda, além de praticar pouco, quer ensinar aquilo que não vive, ou aquilo que não faz. Ou seja, sabe-se muito, pratica-se pouco. E ao mesmo tempo que se pratica pouco, quer ensinar aquilo que não faz. Esse doutor da lei fez esta pergunta para Jesus. Ou seja, e aí Jesus vai responder, faz isso e viverá. E ele então vai dizer ele querendo se justificar, ele vai dizer, quem é o meu próximo? Jesus vai responder, versículo 30, Jesus vai dizer, descia um homem de Jerusalém para Jericó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele estava descendo caminho. Todo caminho é um legado, todo caminho é uma direção, todo caminho é buscando chegar a algum lugar. O homem saiu de Jerusalém, ele decidiu sair, ninguém mandou. Ele decidiu sair, ninguém mandou. Toda decisão que te afasta de Jerusalém, que te afasta de Deus, é decisão errada. Porque ele descia de Jerusalém rumo a Jericó. E caiu nas mãos dos salteadores, e espancado pelos salteadores, foi deixado meio morto. Ou seja, estava meio morto. Isso nos dá um entendimento que ainda há esperança. Não estava morto, ainda havia perspectiva de vida. Eu quero dizer para você que ainda existe perspectiva de vida, de restauração, de renovo, de um grande mover de Deus, porque a última palavra sempre será daquele que está sentado em um alto e sublime trono, que faz dos céus o seu trono e da terra os escabelos dos seus pés. E aí ele vai dizer que ocasionalmente vinha pelo caminho um sacerdote e que passou de largo, ou seja, esse sacerdote está mais morto do que aquele que estava meio morto à beira do caminho. O sacerdote estava mais morto do que aquele que estava meio morto à beira do caminho por conta do título, mas faltava ali a prática do amor, do estender as mãos, do levantar. Também vinha o levita também passou de largo, a mesma condição, na mesma condição que o sacerdote. Se o meu sacerdócio não for para recuperar alguém, algo está errado. Se o meu sacerdócio, se a minha missão, se o propósito, se o chamado não for para recuperar alguém, algo está errado, é necessário rever, é necessário fazer um exame de se analisar o que precisa ser feito. E aí, então vai descer um samaritano, não tem descrição de nome, mas para que saber o nome se o caráter foi manifestado? Ou seja, todas as vezes que ajudamos alguém, isso revela o nosso caráter. Todas as vezes que ajudamos alguém, isso revela o nosso caráter. Ele vinha de um caminho, e todo caminho é um legado. Que Deus os abençoe.